a gente supera. Tá chegando a Fabrini Bartz com informações ao vivo aqui pra gente na Band News. E aí, Fabrini Bartz, bom dia, tudo bem? Bom dia Giba, Bruna, Gulfo, Bom dia, Fabrini. A todos os nossos queridos ouvintes que nos acompanham por aqui desde cedo. Um prazer estar aqui de volta. Faz uns dias que eu não Sinta-se em casa, Fabrini Bartz. Tô com todos vocês, mas é muito bom estar aqui. Seguindo falando sobre chuvas, mas sobre todo o evento climático que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul a partir de maio, principalmente abril, maio, junho, porque tem um estudo realizado pela Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul que apontou um mega desastre causado por deslizamentos, justamente em decorrência dessas chuvas intensas que atingiram o estado. Ao todo foram 16.862 pontos de ruptura, superando o fenômeno de 2011 no Rio de Janeiro, quando foram registradas 4.300 cicatrizes. Eu compartilhei com o Gilberto um mapeamento que dá para ver exatamente, não sei se está na nossa live ou não. Tô colocando agora. Para eu saber exatamente o que eu falo. Eu só fiquei com uma dúvida. O que são as cicatrizes? São pontos de rupturas. A gente até conversou com o professor responsável pelo estudo, que é o Clóvis Andrades Filho, que estava explicando que eles utilizam o termo deslizamentos porque é mais fácil das pessoas compreenderem o que está acontecendo, mas tem essas diferenças entre cada um desses fenômenos que acaba acontecendo e dessas consequências, né? Mas de qualquer forma, são impactos no solo que causaram danos, tanto que esse estudo está sendo utilizado pelas próprias prefeituras a partir de agora, para ter como base de o que deve ser feito ou o que poderia ter sido feito, de servir como uma experiência daqui para frente. Então essas cicatrizes, elas também são, de uma forma ou outra, algumas maiores do que outras, são rupturas no solo que ocasionadas pelas chuvas. Ele inclusive explicou que isso também pode acontecer por conta de outros fenômenos climáticos, mas aqui, claro, foi por conta dessa quantidade de chuva, porque esses municípios registraram em pouco tempo também uma quantidade muito grande de chuva. O destaque vai para as cidades da Serra Gaúcha, Caxias do Sul, com um número de movimentos de massa, que também são essas cicatrizes, né? Gerando então essas cicatrizes, 656 cicatrizes, seguida por Veranópolis. A Laura, inclusive, até acompanhou, né, trouxe essa dificuldade de chegar até o município de Veranópolis durante as enchentes, com 636 dessas cicatrizes. Esses dados, eles cobrem as bacias hidrográficas Taquariantas, Caí, a região dos Sinos, Pardo, o Rio Alto e Baixo Jacuí, além de Vacacaí e Mirim, afetando 150 municípios da região hidrográfica do Guaíba. Essas cicatrizes e os pontos de ruptura de movimentos de massa representam 100% da área atingida da escarpa sul do Planalto Meridional. Foram registradas, então, 15.376 cicatrizes e 16.862 pontos de ruptura, tornando esse o evento mais devastador do Brasil. Esses dados também eles foram divulgados em uma nota técnica em conjunto do Instituto de Geociências da URGS com o Centro Estadual de Pesquisas de Sensoriamento Remoto e Meteorologia do Estado. E o professor estava nos explicando o que tudo isso significa, né? Esse mapeamento ele foi realizado enquanto o evento climático estava acontecendo, então desde maio, abril, até o final de junho, quando foram, tanto que teve os dados preliminares divulgados em uma primeira etapa e agora o estudo final, com todo esse impacto que gerou por aqui. E a ideia é sim fazer com que essas informações cheguem aos prefeitos eleitos, inclusive, para que tenham as medidas necessárias nesses espaços que foram ocasionados. Mas, como eu estava comentando, é difícil de ter uma noção exata do tamanho disso, né? Primeiro pela quantidade do que foi, que é um número muito alto, são mais de 16 mil. E outro porque também tem essa diferença de uma pequena rachadura para uma grande, né? Sim. Então isso a gente ainda precisa compreender um pouco melhor. Eu até vou querer ter acesso a esse estudo, mas vou trazer Ele aqui o que eu já tenho visto pela URGS. Me compartilhe o link depois, Fabrini, por favor. O que eu já tenho de algum conhecimento prévio para a gente tentar trazer mais para a realidade, porque, claro, acaba tendo bastante termos técnicos. A rachadura é quando a gente vê uma rachadura no solo, é visível, sim. Ela não é que seja comum, mas é mais fácil de acontecer, e o rompimento é quando há uma abertura naquele solo. Quando se fala de movimento de massa, e eu estou buscando aqui o termo técnico que o CEMADEM é o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. Ele traz o movimento de massa como a descida do solo ou de rochas
que acontece, seja sob efeito da gravidade, que acontece, perdão, sob efeito da gravidade e que é potencializado pela ação da água. Então, assim, por isso que aconteceu mais na Serra do que em qualquer outra parte do estado. Aqui a gente tem gravidade em Porto Alegre, se a gente for pensar nos morros, mas a gente não tem na parte que foi atingida prioritariamente pela enchente, porque apesar da chuva intensa, Porto Alegre teve enchente por conta da chegada da água de outros locais. Então, assim, choveu muito na Serra, essa água provocou o rompimento deste solo, que são em relação aí a morros, teve rachaduras e muitas dessas rachaduras se caracterizaram por uma abertura de terra. O termo era qual? Era rachadura e acho que abertura mesmo, né? Pontos de ruptura, movimentos de ruptura, massa, perdão, não é a abertura, é pontos de ruptura. Então, isso aconteceu principalmente na Serra, por quê? Porque depende desse declive natural para que esse movimento de massa, que é a descida ou do solo, da terra, ou da rocha, aconteça. E é muito grave, porque assim, você disse que o evento anterior que mais teve casos foi em 2011 no Rio de Janeiro, com 4.000 e alguma coisa. 4.300. A gente está falando de mais de 3 vezes, quase 4 vezes, o que aconteceu no Rio de Janeiro. É muito intenso, é muito grave, sim. E esse mapeamento tem uma importância também porque o caminho da erosão, ele geralmente dependendo, claro, aí do tamanho, como a Fabrício falou, tem diferentes tamanhos, mas geralmente a erosão ela é irreversível a partir daquela fissura. E se continuar chovendo, se continuar circulando aquilo ali, criar uma espécie de veio de água, isso pode levar a um desastre maior ainda. Claro. Então mapear isso tem essa importância, né? Claro, porque daí vai acontecer o quê? Uma possível orientação para você tentar cicatrizar aquele local. Exato. Então vai colocar, seja terra novamente, vai colocar rochas e fazer aquela proteção gradeada na tentativa de segurar aquela estrutura rochosa ou de terra, especialmente nessas regiões serranas. Isso, inclusive, Bruna, a gente estava conversando com o professor que destacou que isso principalmente ocorre nas lavouras, inclusive. Porque, assim, até mesmo pelo local que as coisas aconteceram, mas também por conta das próprias encostas e dessas medidas que são tomadas nessas áreas mais rurais, assim, do estado. Então, por isso que também tem essa importância de divulgar para os órgãos certos o que pode ser feito, né? Ô Fabrício, eu tava vendo aqui, esse estudo, isso que tu tá trazendo pra gente, mapeou 18.000 quilômetros quadrados, é isso? Isso, exato, 18.000 quilômetros quadrados. Essa era uma informação que eu tava por aqui e acabei esquecendo de trazer, mas sim. Pois é, aí veio a dúvida, eu botei aqui área do Rio Grande do Sul e tem 281 mil quilômetros quadrados. Então, dá para dizer até que a área de mapeamento foi bem pequena em relação a todo o estado, né? Então, os números, se a gente for considerar todo o estado, eles devem ser muito maiores do que sim, tudo com isso, certeza. Né? Essa região... limitação ali da bacia dos rios que a Fabrício trouxe, o Taquari, Antas e a bacia do Vacacaí, bacia do Jacuí, enfim. Também, exato. Mas algum tipo de dano foi registrado em todo o estado. Teve áreas aí que não devem ter sido mapeadas nesse estudo, que também foram afetadas. É que justamente por se precisar desse declive natural para ocorrer a rachadura, talvez algumas áreas afetadas não vão registrar essas rachaduras porque não tem o declive. Porto Alegre, Canoas, São Leopoldo não são áreas de montanha. A área atingida ela foi área rasa. Então não ocorreu a rachadura do solo, essa ruptura, justamente porque a condição natural para que a ruptura aconteça não existe. Aqui em Porto Alegre, se tivesse ocorrido uma ruptura nos morros, aí deveria ter sido mapeada e registrada, mas como que o mais atingido em Porto Alegre foi a parte baixa, imagino que por isso é que não esteja ali nesse mapeamento. Eles devem ter restringido essa pesquisa justamente à área em que eles identificaram que ali sim teria essa rachadura. Isso foi também um pedido das próprias prefeituras para que fosse feito nessa região, né? Mas eu questionei porque eu lembrei muito do evento climático de setembro do ano passado. Então eu questionei se tinha algo semelhante, parecido ou com outro enfoque com a enchente do Vale do Taquari, que foi em setembro, e o que ele me explicou foi que naquele momento o número foi muito menor. Então, eles chegaram a fazer, né, uma análise prévia do que estava acontecendo, mas não chegou a nada próximo do que nós temos agora. Então, também tem essa questão das regiões, embora agora pegue mais regiões, né, mais rios, no caso.
Muito bem. Bem grave, né? Tudo isso que a Fabrini nos trouxe importante. aqui. Bem importante a gente trazer aqui. Obrigado, Fabrini. Imagina, a gente Até segue mais. detalhando melhor, porque é um estudo bem complexo. Ele cita, inclusive, os outros municípios também, mas são vários, então não mencionei todos por aqui, mas fica o destaque, então, dessas regiões de Caxias do Sul e Veranópolis. O pulo da gata. Também.